Letícia Santos olhou para o reflexo no espelho do banheiro do restaurante Bossa Nova e respirou fundo, tentando encontrar forças para enfrentar mais um dia. 6 da manhã de uma segunda-feira em Ipanema, e ela já sentia aquele aperto familiar no peito, porque parecia que sua vida era uma eterna luta contra a maré. 3 anos servindo mesas naquele restaurante sofisticado, 3 anos acordando às 4:30 da madrugada para pegar 2 ônibus desde o Complexo do Alemão, 3 anos sorrindo para pessoas que a tratavam como se ela fosse parte da decoração. Ela ajeitou o uniforme roxo com detalhes brancos, prendeu os cabelos cacheados em um coque impecável e olhou mais uma vez para si mesma. 26 anos, formada em administração por uma faculdade particular que pagou trabalhando em 3 empregos diferentes, ainda enviando currículos para escritórios que nunca respondiam. Por que é tão difícil conseguir uma oportunidade de verdade? Pensou, sentindo aquela familiar mistura de cansaço e determinação. Por que as pessoas só me veem como a garçonete e nunca como Letícia, a pessoa que tem sonhos, que estudou, que tem capacidade? Era esse pensamento que a acompanhava todas as manhãs, a consciência dolorosa de que, apesar de todo o esforço para o mundo, ela continuava sendo apenas mais uma garçonete. O restaurante Bossa Nova era conhecido pela sofisticação. Localizado numa das ruas mais elegantes de Ipanema, servia uma fusão de culinária brasileira contemporânea com toques internacionais. Os pratos tinham nomes complicados, os preços eram altos e a clientela era formada principalmente por empresários, turistas ricos e a elite carioca. Letícia conhecia o cardápio de cor: bobó de camarão desconstruído, moqueca de peixe com leite de coco artesanal, picanha com farofa trufada, torta de limão siciliano com merengue flambado. Ela sabia pronunciar corretamente cada prato, explicar os ingredientes, sugerir harmonizações com vinhos caros que custavam mais que seu salário mensal. O movimento matinal começou com os clientes habituais. Executivos pedindo café da manhã executivo, tapioca com queijo coalho, suco verde, café orgânico. Turistas americanos fotografando tudo antes de comer. Mulheres de Leblon tomando açaí light enquanto falavam sobre viagens para a Europa como se fosse rotina. Letícia circulava entre as mesas com a eficiência que desenvolveu ao longo dos anos, carregando pratos pesados, memorizando pedidos complexos, sempre atenta aos sinais dos clientes. Seu gerente, Marcelo, um homem de 40 anos que tratava funcionários como subordinados e clientes como reis, passava pelo salão com aquela expressão de constante vigilância. Letícia, a mesa 8 está esperando pelo couvert há 3 minutos. Oh, Letícia, você esqueceu de perguntar sobre sobremesa para a mesa 2. Era impossível agradar todo mundo ao mesmo tempo, mas ela continuava tentando. Na mesa 15, próxima à janela que oferecia vista parcial para a praia, estava sentado um homem que Letícia vinha notando nas últimas semanas. Ele sempre vinha, sozinho, geralmente no meio da manhã, e pedia pratos simples do cardápio: omelete de ervas finas com pão artesanal ou sanduíche de peito de peru com salada verde. Diferente da maioria dos clientes, ele nunca demonstrava pressa, nunca falava alto no celular durante a refeição, nunca a tratava como se ela fosse invisível. Parecia ter uns 30 e poucos anos, usava ternos bem cortados, mas discretos, relógio caro, mas sem ostentação. Havia algo nele que contrastava com os outros clientes do mesmo nível social. Uma tranquilidade, uma presença que não precisava se afirmar através de arrogância. "Bom dia", Letícia disse, aproximando-se da mesa dele com o bloquinho na mão, e aquele sorriso profissional que havia aperfeiçoado. "O que vai ser hoje?" Ele levantou os olhos do jornal que estava lendo e retribuiu o sorriso, mas havia algo diferente nesse sorriso, uma genuinidade que ela raramente via. "Bom dia, Letícia."
Hoje acho que vou experimentar esse bobó de camarão que vocês sempre recomendam. E você, como está, parece um pouco cansada. A observação a pegou desprevenida. Clientes não costumavam reparar em como ela estava, muito menos demonstrar preocupação. Estou bem, obrigada, ela respondeu automaticamente, mas algo na expressão dele a fez acrescentar. Só um pouco de correria matinal, você sabe como é. Imagino que seja puxado trabalhar aqui. Movimento intenso, clientela exigente. Letícia piscou, surpresa com a percepção dele. Faz parte, ela disse tentando manter a neutralidade. Volto já com seu pedido. Enquanto se dirigia à cozinha, Letícia se perguntou por que aquele cliente a intrigava tanto. Não era só a educação. Alguns clientes eram educados por hábito social. Era algo mais profundo, como se ele realmente prestasse atenção nas pessoas ao redor, como se ele a visse como ser humano e não apenas como funcionária. Isso era tão incomum que quase a deixava desconfortável. A manhã transcorria normalmente até que, por volta das 10h30, uma situação mudou completamente o rumo do dia. Uma mulher loira, claramente rica pelos acessórios de grife e pela postura altiva, sentou-se na mesa 8, acompanhada de duas amigas igualmente bem vestidas. Elas falavam alto sobre suas últimas compras em Miami, sobre reforma de apartamentos em Barra da Tijuca, sobre problemas com empregadas domésticas. Letícia se aproximou para anotar o pedido. Bom dia, senhoras. O que vão querer? A mulher loira nem levantou os olhos do celular. Quero salada Caesar, mas sem croutons, sem parmesão, sem anchova, basicamente só alface. Dressing à parte e água sem gás, bem gelada, com rodela de limão siciliano. Claro. E para as senhoras? Letícia perguntou às outras duas. A mesma coisa, disse uma delas. Ah, e quero que seja bem caprichado no tempero, porque da última vez que vim aqui, estava sem gosto nenhum. Letícia anotou tudo com paciência e foi para a cozinha passar o pedido. O chefe, acostumado com exigências específicas, preparou as saladas exatamente conforme solicitado. Quando Letícia trouxe os pratos, servindo-os com cuidado, a mulher loira experimentou uma folha de alface e fez uma careta exagerada. Isso está horrível. Que alface murcha é essa? E esse dressing está azedo. Letícia olhou para o prato. A salada estava perfeita, fresh, exatamente como todas as outras que servira naquela manhã. Senhora, posso pedir para o chefe preparar outra salada? Ou prefere trocar por outro prato? Eu quero falar com o gerente agora. Isso é um absurdo. Pago caro para comer neste lugar e recebo essa comida horrível. A voz da mulher se elevou, chamando a atenção de outras mesas. Letícia sentiu todos os olhares se voltarem para ela, incluindo o olhar do homem da mesa 15, que havia parado de ler o jornal para observar a situação. Marcelo apareceu rapidamente, com aquele sorriso forçado que reservava para situações delicadas. Qual é o problema, dona Fernanda? Em que posso ajudá-la? O problema é que essa garçonete trouxe uma salada intragável. Alface velha, molho azedo, um nojo, e quando reclamei, ela ainda quis me empurrar a mesma porcaria. Letícia sentiu o sangue subir ao rosto. Ela não havia tentado empurrar nada, apenas oferecido soluções educadamente. Eu ofereci trocar o prato ou pedir uma nova salada, senhor Marcelo. Ela disse calmamente. Claro que vou trocar seu prato, dona Fernanda, Marcelo disse, ignorando completamente a explicação de Letícia. Letícia, leve isso de volta para a cozinha e peça uma salada nova. E desta vez confira antes de trazer. Senhor Marcelo, eu conferi. A salada estava perfeita quando trouxe. Letícia, não discuta com o cliente. Faça o que estou mandando. A humilhação queimou no peito de Letícia, mas ela pegou o prato e voltou para a cozinha. O chefe a olhou confuso quando ela pediu uma nova salada. Mas essa estava perfeita, Letícia. Usei alface que chegou hoje de manhã. Eu sei, João, mas a cliente reclamou. Quando ela trouxe a segunda salada, idêntica à primeira,
A mulher experimentou novamente e, para surpresa de ninguém que conhecesse o tipo, disse que estava melhor, mas ainda não ideal. Comeu metade e deixou o resto, reclamando o tempo todo para as amigas sobre qualidade dos restaurantes hoje em dia e falta de preparo dos funcionários. O almoço estava chegando e o movimento aumentando quando aconteceu o incidente que mudaria tudo. A mesma mulher, Dona Fernanda, havia pedido uma sobremesa, mousse de chocolate belga com calda de frutas vermelhas. Quando Letícia trouxe, a mulher nem experimentou antes de começar a reclamar. Isso não é mousse, é uma gosma. E essa calda está muito doce. Vocês não sabem fazer nada direito neste lugar. Dessa vez, outros clientes começaram a se incomodar com o escândalo. O homem da mesa 15 fechou o jornal e observou a cena com atenção, uma expressão de desaprovação no rosto. Senhora, posso trocar por outra sobremesa? Letícia ofereceu mais uma vez, mantendo a voz calma, apesar da irritação crescente. Eu não quero trocar. Eu quero que vocês aprendam a trabalhar. Isso é um absurdo. Vou escrever uma avaliação terrível no Google sobre este lugar. Foi nesse momento que a situação saiu completamente de controle. Dona Fernanda, gesticulando dramaticamente para enfatizar sua indignação, derrubou o copo de suco que estava na mesa. O líquido laranja se espalhou rapidamente, atingindo sua bolsa de grife branca. Olha o que vocês fizeram! Ela gritou, como se Letícia tivesse derrubado o copo. Minha bolsa é uma Hermès, custa mais que seu salário de um ano. Senhora, a senhora mesma derrubou o copo. Letícia disse, finalmente perdendo a paciência. Eu posso ajudar a limpar, mas não fui eu que... Como você ousa me contradizer? Marcelo, venha aqui agora. O gerente chegou correndo, viu a situação. A bolsa molhada, a cliente histérica, outros clientes observando, e sua expressão mudou para pânico. Dona Fernanda, 1000 desculpas. Vamos resolver isso imediatamente. Resolve nada. Essa funcionária grosseira derrubou o suco na minha bolsa e ainda teve coragem de me culpar. Isso é inadmissível. Letícia abriu a boca para se defender, mas Marcelo a cortou com um olhar severo. Letícia, vá para os fundos, agora. Mas, senhor Marcelo, eu não fiz nada, ela mesma derrubou o copo. Vá para os fundos. Com o rosto em chamas de vergonha e raiva, Letícia se dirigiu para a área dos funcionários. Conseguia ouvir Marcelo, se desculpando profusamente, oferecendo pagar a limpeza da bolsa, prometendo que medidas seriam tomadas. Ela se sentou numa cadeira nos fundos e tentou respirar. Tentou controlar as lágrimas de indignação que ameaçavam cair. 15 minutos depois, Marcelo apareceu com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de constrangimento e determinação. Letícia, sinto muito, mas vou ter que te demitir. As palavras atingiram como um soco no estômago. O quê? Dona Fernanda é cliente VIP. Vem aqui há anos, traz grupos grandes, gasta muito dinheiro. Ela disse que não volta mais se você continuar trabalhando aqui. Senhor Marcelo, o senhor sabe que eu não fiz nada. Ela que derrubou o copo. Letícia, eu sei. Mas minha mão está forçada. Ela ameaçou escrever avaliações negativas, falar mal do restaurante nas redes sociais. Não posso arriscar. 3 anos trabalhando aqui, nunca atrasei, nunca faltei, nunca tive reclamação de cliente. Eu sei, e sinto muito mesmo. Você é uma boa funcionária, mas não tenho escolha. Letícia sentiu o mundo desabar. Sem emprego, sem referência, sem dinheiro guardado para emergências, como explicaria para os pais? Como pagaria as contas? Pegue suas coisas. Você pode sair pela porta dos fundos para não causar mais constrangimento. A palavra constrangimento a atingiu como uma punhalada. Constrangimento para quem? Para a cliente que havia mentido? Para o restaurante que estava sacrificando uma funcionária honesta para agradar uma pessoa desonesta?
Com mãos trêmulas, Letícia pegou sua bolsa pequena no armário dos funcionários. 3 anos de sua vida naquele lugar e, no final, ela sairia pela porta dos fundos como uma criminosa. As lágrimas finalmente começaram a cair enquanto ela caminhava em direção à saída. Letícia. Marcelo a chamou quando ela estava quase na porta. Eu realmente sinto muito. Se você quiser, posso tentar arrumar alguma coisa em outro lugar. Ela se virou para olhá-lo e havia tanta tristeza e desilusão no olhar que ele desviou os olhos. Não precisa, Sr. Marcelo. Muito obrigada por tudo. A ironia em sua voz era cortante. Ela abriu a porta e saiu para a rua, sentindo o sol forte do meio-dia carioca bater no rosto. Estava desempregada, sem referência, sem esperança. Caminhou automaticamente em direção ao ponto de ônibus na rua Visconde de Pirajá, cada passo pesando como chumbo. Enquanto esperava o ônibus, as lágrimas continuavam caindo. Não era só pela perda do emprego, era pela injustiça, pela humilhação, pela sensação de impotência. Quantas vezes mais teria que passar por isso? Quantas vezes mais seria sacrificada para agradar pessoas que se achavam superiores? Foi então que ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu o homem da mesa 15 caminhando em sua direção, com uma expressão preocupada no rosto. Desculpe, incomodar, ele disse parando a alguns metros dela. Eu estava no restaurante quando tudo aconteceu. Vi que você saiu chorando. Letícia secou rapidamente as lágrimas, constrangida por ter sido vista naquele estado por um cliente. Está tudo bem? Ela mentiu. Só um mal-entendido. Mal-entendido não. Foi uma injustiça. Sua voz carregava uma indignação genuína. Eu vi tudo. Aquela mulher derrubou o copo sozinha e depois culpou você. Foi absolutamente desonesto. A sinceridade na voz dele a surpreendeu. O senhor viu. Mesmo? Vi sim. E não fui o único. Outros clientes também viram. Aquilo foi revoltante. Letícia sentiu um alívio pequeno, mas significativo. Alguém havia testemunhado a verdade. Infelizmente, isso não muda nada, ela disse, a amargura evidente na voz. Eu fui demitida mesmo assim. Como assim demitida? Por causa daquilo? Cliente VIP vale mais que funcionário honesto, aparentemente. O homem ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quando falou novamente, havia algo diferente em sua voz. Uma determinação que Letícia não conseguiu interpretar. Isso não pode ficar assim. Naquele momento, o ônibus apareceu na esquina, se aproximando do ponto. Letícia olhou para o veículo que a levaria de volta para casa, para a realidade de estar desempregada, para a necessidade de recomeçar do zero mais uma vez. Preciso ir, ela disse, procurando o dinheiro da passagem na bolsa. Espera, ele disse, e havia algo urgente em sua voz. Posso ir com você? Letícia o olhou confusa. Como assim? Posso ir no ônibus com você? Quero conversar sobre o que aconteceu. O senhor não tem carro? Ele hesitou por um segundo. Tenho, mas quero ir de ônibus hoje. Havia algo estranho na resposta, mas Letícia estava emocionalmente exausta demais para questionar. O ônibus parou, a porta se abriu e ela subiu os degraus altos, fumegantes, do calor do meio-dia carioca. Para sua surpresa, o homem subiu atrás dela. Enquanto ela passava a carteira no validador, viu que ele ficou confuso por um momento, olhando ao redor como se não soubesse bem o que fazer. Finalmente, tirou dinheiro do bolso e pagou a passagem em espécie para o motorista. Letícia se dirigiu para o fundo do ônibus, como sempre fazia, e ele a seguiu. Sentaram-se em bancos próximos e foi só então que ela realmente olhou para ele de perto. Havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade que ela não havia notado antes. Posso perguntar seu nome? Ela disse finalmente. Daniel, ele respondeu. Daniel Moreira. Obrigada por ter visto o que realmente aconteceu, Daniel.
Significa muito para mim saber que alguém testemunhou a verdade. O ônibus começou a se mover e Daniel olhou pela janela com uma expressão que Letícia não conseguiu decifrar. Era como se ele estivesse vendo o mundo de uma perspectiva completamente nova. Letícia, ele disse, voltando a olhar para ela, o que você vai fazer agora? A pergunta era simples, mas carregava um peso enorme. O que ela ia fazer? Como recomeçar? Como explicar em futuras entrevistas por que havia sido demitida? Não sei, ela admitiu, sentindo as lágrimas voltarem. Procurar outro emprego, eu acho. Torcer para que alguém me dê uma chance. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, observando a paisagem urbana passar pela janela. O ônibus estava cheio, quente, barulhento. Um contraste total com o ambiente refinado do restaurante. Letícia notou que ele parecia fascinado com tudo ao redor. As pessoas conversando, os vendedores ambulantes nos sinais, a vida real acontecendo, ao seu redor. Você já andou de ônibus antes? Ela perguntou, curiosa com a expressão dele. Ele hesitou antes de responder. Não muito. Havia algo na resposta que soou evasivo, mas Letícia não insistiu. Estava começando a se perguntar quem era realmente aquele homem que havia decidido defendê-la e agora estava ali, no ônibus, parecendo tão fora de lugar quanto interessado em tudo ao redor. O que ela não sabia era que aquela viagem de ônibus mudaria não apenas o resto do seu dia, mas o resto de sua vida. E que Daniel Moreira estava prestes a descobrir algo sobre si mesmo que ele nunca havia imaginado possível. O ônibus balançava pelas ruas de Ipanema em direção ao centro e Daniel segurava no apoio com uma atenção que Letícia não conseguia entender. Era como se ele estivesse vivenciando algo completamente novo, observando cada detalhe com uma atenção quase infantil. O barulho do motor, as conversas sobrepostas dos passageiros, o cheiro misturado de perfumes baratos e suor, os gritos dos camelôs nos sinais, tudo parecia fascinar e, ao mesmo tempo, desconcertar aquele homem elegante que havia decidido defendê-la. Letícia o observava discretamente, intrigada com suas reações. Havia algo nele que não fechava. A forma como ele havia hesitado antes de pagar a passagem, como olhava ao redor com curiosidade genuína, como parecia estar experimentando uma realidade completamente nova. Quem era Daniel Moreira realmente? E por que um homem claramente bem-sucedido, que frequentava restaurantes caros em Ipanema, havia decidido entrar em um ônibus comum para consolá-la? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ela tentava processar tudo o que havia acontecido naquela manhã. A injustiça, a humilhação, a demissão e agora aquele estranho encontro que parecia suspenso entre a realidade e um sonho. Você está bem? Daniel perguntou, percebendo que ela estava perdida em pensamentos. Sua voz carregava uma preocupação genuína que a tocou profundamente. Estou tentando processar tudo, Letícia respondeu honestamente. Algumas horas atrás eu tinha um emprego. Agora estou aqui, desempregada, voltando para casa para contar para meus pais que fui demitida por algo que não fiz. Daniel a observou, com uma intensidade que a fez se sentir vista de uma forma que ela raramente experimentava. Seus pais vão entender. Pelo que vi de você no restaurante, qualquer pessoa sensata saberia que você é uma profissional competente e honesta. O problema não é se eles vão entender, Letícia disse olhando pela janela enquanto passavam pelo túnel Rebouças. O problema é que eu preciso trabalhar. Tenho contas para pagar, ajudo em casa, estou terminando de pagar um curso de inglês, que comecei justamente para conseguir algo melhor que garçonete. A menção ao curso de inglês fez Daniel se interessar ainda mais. Você estuda inglês para quê? Para tentar sair da área de serviços? Sou formada em administração, mas sem experiência em escritório e sem inglês fluente, é impossível conseguir uma oportunidade. Ela riu sem humor. Irônico, né?
Estudo para sair de garçonete. E perco o emprego de garçonete. Daniel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando informações importantes. Letícia reparou que ele tinha mãos cuidadas, unhas bem feitas, um relógio que parecia caro, mas discreto. Tudo nele gritava sofisticação, mas havia algo em sua postura naquele momento, uma humildade, uma atenção genuína, que contrastava com a maioria dos homens bem vestidos que ela conhecia. "Posso perguntar onde você mora?" ele disse. "Complexo do Alemão", ela respondeu, observando a reação dele. Como esperava, houve uma expressão de surpresa, que ele tentou disfarçar rapidamente. "É longe daqui. 2 horas de viagem todos os dias, 1 hora para ir, 1 para voltar, quando o trânsito está bom e o ônibus não quebra." Letícia sorriu tristemente. "Você deve estar se perguntando por que alguém faria uma viagem dessas todos os dias para trabalhar como garçonete." "Na verdade, estou impressionado com sua determinação", Daniel disse, e havia sinceridade total em sua voz. 2 horas de viagem, acordar às 4:30 da manhã, aguentar clientes difíceis. Por quê? A pergunta era simples, mas carregava uma profundidade que Letícia raramente encontrava. Ela o estudou por um momento antes de responder. Porque no Alemão não tem restaurante sofisticado pagando o que o Bossa Nova pagava. Porque eu preciso de dinheiro para ajudar minha família e terminar meus estudos. Porque sonho em ter uma vida melhor e sei que para isso preciso trabalhar duro. Ela parou, olhando-o diretamente nos olhos. E você? Por que um homem, que claramente tem dinheiro para almoçar em Ipanema todos os dias, decidiu entrar em um ônibus comum para conversar com uma garçonete desempregada? A pergunta o pegou desprevenido. Daniel desviou o olhar, observando a paisagem urbana pela janela. Eles estavam passando pelo centro do Rio e ele parecia fascinado com o movimento das ruas, com os vendedores ambulantes, com a vida pulsando de forma tão diferente do que ele conhecia. "Porque o que aconteceu hoje foi errado", ele disse finalmente. "E porque há muito tempo eu não via alguém ser tão genuína quanto você foi naquela situação." "Genuína como? Você não se curvou àquela mulher. Você manteve sua dignidade mesmo sendo humilhada. Você falou a verdade mesmo sabendo que poderia se prejudicar." Daniel a olhou novamente. "Isso é raro no mundo onde eu vivo." A frase chamou a atenção de Letícia. "Que mundo?" Daniel hesitou como se tivesse dito mais do que pretendia. "Mundo corporativo, muita hipocrisia, muita gente dizendo o que os outros não querem ouvir ao invés da verdade." A resposta soou vaga, mas Letícia decidiu não insistir. Havia algo em Daniel que sugeria que ele carregava seus próprios pesos, suas próprias complexidades. O ônibus parou no centro e várias pessoas desceram. Uma senhora idosa subiu carregando sacolas pesadas de feira e Daniel imediatamente se levantou para oferecer seu lugar. O gesto foi tão natural, tão espontâneo, que Letícia se sentiu tocada. "Obrigada, meu filho", a senhora disse, se acomodando no banco. "Deus te abençoe." Daniel sorriu. Um sorriso genuíno, sem a formalidade que ele mantinha no restaurante, e se posicionou de pé ao lado de Letícia. Com o movimento do ônibus, ele se apoiou no banco dela e ela sentiu o perfume masculino e suave que emanava dele. Era um contraste interessante. Ali estava um homem claramente sofisticado, provavelmente acostumado a carros com ar-condicionado, agora se equilibrando em um ônibus quente e lotado do Rio de Janeiro. "Você tem família?" Letícia perguntou, curiosa para saber mais sobre ele. "Tenho pais, irmão mais novo." Sua voz ficou mais distante e quando ele falou sobre família. "E você?" "Moro com meus pais e minha irmã mais nova. Ela está terminando o ensino médio, quer fazer faculdade de enfermagem." Letícia sorriu com carinho ao falar da irmã. "É por ela também que eu trabalho tanto. Quero que ela tenha oportunidades melhores que as minhas." "Que idade ela tem?" 17.
É uma menina brilhante, tirava só notas altas na escola. Merece uma chance de estudar numa faculdade boa. Daniel ficou em silêncio, observando a dedicação com que Letícia falava da família. Era evidente que ela não trabalhava apenas para si mesma. Carregava o peso e a responsabilidade de ajudar outras pessoas que amava. E seus pais? Ele perguntou. Meu pai trabalha em construção civil quando consegue. Minha mãe fazia faxina em casas, mas machucou as costas e agora não consegue mais. Letícia olhou pela janela, vendo a paisagem mudar conforme se aproximavam da Zona Norte. Por isso eu preciso trabalhar. Não é só sobre mim. A simplicidade e a honestidade com que ela falava sobre suas dificuldades impressionaram Daniel profundamente. Não havia autopiedade, não havia dramatização, apenas uma apresentação factual de uma realidade que exigia determinação e sacrifício diários. Deve ser difícil carregar essa responsabilidade, ele disse suavemente. É o que a gente faz por quem ama, né? Letícia deu de ombros. E você? Também ajuda sua família? A pergunta pareceu incomodá-lo. É complicado. Complicado. Como? Daniel olhou ao redor do ônibus, como se estivesse buscando as palavras certas. Minha família tem uma visão muito específica sobre sucesso, sobre como as coisas devem ser feitas. Às vezes, é difícil ser eu mesmo. Havia uma tristeza na voz dele que Letícia reconheceu. Era diferente da sua. Ela lutava contra dificuldades externas. Ele parecia lutar contra pressões internas, mas ambos carregavam pesos que os outros não viam. Você trabalha com o que exatamente? Ela perguntou. Administração de negócios. Ele respondeu vagamente, usando a mesma resposta genérica que dava no restaurante. Que tipo de negócios? Daniel hesitou novamente. Investimentos, empresas familiares. A resposta continuava vaga, mas Letícia percebeu que insistir o deixaria desconfortável. Havia segredos ali, camadas que ele não estava pronto para revelar. O ônibus estava se aproximando da Zona Norte e a paisagem mudava gradualmente. Os prédios ficavam mais simples, as ruas mais estreitas, a vida mais evidente nas calçadas. Daniel observava tudo com uma atenção quase antropológica, como se estivesse descobrindo um mundo paralelo. É muito diferente do que você está acostumado, né? Letícia perguntou, notando sua expressão. É, ele admitiu, mas não de forma ruim. É mais real. Real como? As pessoas no seu bairro, no seu dia a dia, elas são genuínas? Ou todo mundo fica fingindo ser alguém que não é? A pergunta a surpreendeu pela profundidade. São genuínas, às vezes genuínas demais. Ela riu. Todo mundo conhece todo mundo opina sobre a vida de todo mundo. Não tem como fingir muito tempo. Deve ser bom ter conexões reais com as pessoas. Havia uma solidão na voz dele que tocou o coração de Letícia. Você não tem? Tenho colegas de trabalho, conhecidos em restaurantes caros, pessoas que frequentam os mesmos lugares que eu. Mas amizades verdadeiras, relacionamentos onde posso ser completamente eu mesmo, ele balançou a cabeça. Não muitas. Por que não? Daniel olhou para ela e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela não havia visto antes. Porque a maioria das pessoas se aproxima de mim pelo que eu tenho, não por quem eu sou. E depois de um tempo, você começa a questionar se alguém te conhece realmente. A confissão criou uma intimidade inesperada entre eles. Letícia compreendeu que, de formas diferentes, ambos se sentiam invisíveis. Ela por ser tratada como apenas uma garçonete, ele por ser visto apenas por sua condição financeira. Deve ser solitário, ela disse suavemente. Às vezes eu me pergunto como seria ter uma vida normal. Acordar de manhã, pegar ônibus para o trabalho, ter problemas reais para resolver, relacionamentos baseados em quem você é e não no que você pode oferecer.
Letícia o estudou com atenção. Havia algo quase melancólico em sua expressão, como se ele estivesse descrevendo um sonho impossível. Normal tem seus desafios também, ela disse. Acordar às 4:30 da manhã não é glamouroso. Se preocupar se vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês é estressante. Mas é real. São problemas concretos com soluções. Concretas. Não é tudo baseado em aparências e jogos de poder. O ônibus fez uma curva e Daniel se desequilibrou ligeiramente, instintivamente, colocando a mão no ombro de Letícia para se apoiar. O toque foi breve, mas ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Quando ele se estabilizou e retirou a mão, houve um momento de consciência mútua, como se ambos tivessem sentido algo que ia além da conversa casual. Desculpa, ele disse, o rosto ligeiramente corado. Imagina, ela respondeu, também sentindo, o calor nas bochechas. O momento criou uma tensão nova entre eles, não desconfortável, mas carregada de uma energia que nenhum dos dois sabia como nomear. Letícia, Daniel disse depois de um momento, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem namorado? A pergunta a pegou de surpresa. Não. Por quê? Porque uma mulher como você, inteligente, determinada, bonita, é difícil acreditar que esteja sozinha. O elogio a fez sorrir, mas havia uma tristeza por trás do sorriso. É difícil namorar quando você trabalha o tempo todo e mora longe, e os homens que eu conheço ou não entendem minha ambição ou se intimidam com ela. Se intimidam como? Acham que mulher que estuda e quer crescer na vida é muito complicada. Preferem alguém que seja só namorada, sabe? Que não tenha sonhos próprios. Daniel assentiu como se entendesse perfeitamente. E você, já foi casado? Tem namorada? Não, nunca fui casado. E relacionamentos são complicados quando você não sabe se a pessoa está interessada em você ou no seu estilo de vida. Isso já aconteceu? Mais vezes do que eu gostaria de admitir. Daniel olhou pela janela, observando as casas simples que começavam a aparecer conforme se aproximavam do destino. É difícil confiar nas intenções das pessoas. Letícia compreendeu que eles tinham mais em comum do que imaginava. Ambos haviam sido julgados por aspectos superficiais. Ambos lutavam para serem vistos como realmente eram. E hoje, ela perguntou suavemente, por que você decidiu me seguir? Qual foi sua verdadeira intenção? Daniel a olhou diretamente nos olhos e havia uma honestidade crua em sua expressão. Porque pela primeira vez em muito tempo eu vi alguém ser completamente autêntica e porque desde que comecei a frequentar aquele restaurante, eu esperava com ansiedade os dias em que você estaria trabalhando. A confissão fez o coração de Letícia acelerar. Você reparava em mim? Reparava? Letícia, você era a única razão pela qual eu voltava àquele lugar. Eu inventava desculpas para almoçar lá, só para ter alguns minutos de conversa genuína com você. A revelação mudou completamente a perspectiva dela sobre aqueles encontros no restaurante. O que ela havia interpretado como simples educação de cliente era, na verdade, interesse genuíno. Por que você nunca disse nada? Como eu poderia? Você estava trabalhando, eu era cliente. Além disso, ele hesitou. Além disso, eu achava que uma mulher como você nunca se interessaria por alguém como eu. Alguém como você? Alguém que vive em uma bolha, que não conhece a vida real, que provavelmente parece superficial para quem tem substância de verdade. Letícia ficou surpresa com a autocrítica dele. É assim que você se vê? É assim que eu me sinto na maior parte do tempo. Como se estivesse interpretando um papel que não escolhi. O ônibus estava chegando ao final da linha, aproximando-se do Complexo do Alemão. Daniel olhou pela janela e viu um mundo completamente diferente do que conhecia. Casas coloridas, subindo os morros, crianças brincando nas ruas, vida acontecendo de forma intensa e descomplicada. É aqui que você vive? É aqui que eu vivo.
Letícia confirmou, observando sua reação com curiosidade. É vibrante. Ela riu da escolha de palavra. É uma forma bonita de dizer que é bagunçado e barulhento. Não, eu falo sério. Tem vida aqui. Comunidade. As pessoas se importam umas com as outras. O ônibus parou no ponto final e os passageiros começaram a descer. Letícia se levantou, mas Daniel ficou parado, como se não quisesse que aquele momento terminasse. Você vai descer? Ela perguntou. Eu não sei como voltar daqui. A admissão foi quase infantil, e Letícia se deu conta de que Daniel estava completamente fora de sua zona de conforto, mas havia escolhido estar ali mesmo assim. Quer que eu te acompanhe até um lugar de onde você consiga pegar um táxi? Na verdade, ele disse, olhando ao redor com aquela mesma expressão fascinada. Você poderia me mostrar onde você mora? Quero entender melhor o seu mundo. A pergunta a surpreendeu. Tem certeza? Não é exatamente Ipanema. Tenho certeza. Se você não se importar de me mostrar. Letícia o estudou por um momento. Havia algo naquele homem que a intrigava profundamente. A combinação de sofisticação e vulnerabilidade, de interesse genuíno e busca por autenticidade. Contra todo o bom senso, afinal ela mal o conhecia, decidiu confiar nele. Tudo bem, mas você vai ter que subir o morro andando, Daniel sorriu. O primeiro sorriso completamente relaxado que ela via dele. Eu encaro o desafio. Enquanto saíam do ônibus juntos, Letícia não podia imaginar que aquela tarde mudaria não apenas sua perspectiva sobre Daniel, mas também a perspectiva dele sobre si mesmo e sobre o tipo de vida que realmente queria viver. O sol da tarde batia forte no asfalto quando Letícia e Daniel começaram a subir as ruas estreitas em direção ao Complexo do Alemão. Daniel olhava ao redor com uma expressão que misturava fascinação e descoberta, como uma criança vendo o mundo pela primeira vez. As casas coloridas se empilhavam pelos morros, música saía de várias direções, crianças corriam e gritavam brincando de pega-pega, mulheres conversavam nas portas enquanto estendiam roupas no varal. Era vida pura, sem filtros, sem pretensões. Para um homem acostumado aos ambientes assépticos de escritórios e restaurantes sofisticados, aquilo era como entrar em um universo paralelo. É impressionante como as pessoas parecem mais livres. Aqui, ele disse, parando para observar um grupo de adolescentes jogando futebol numa quadra improvisada. Livres de quê? Letícia perguntou, curiosa com sua perspectiva. Livres da necessidade de impressionar os outros, de fingir ser alguém que não são. Aqui as pessoas parecem ser simplesmente elas mesmas. Havia uma nostalgia na voz dele, como se estivesse descrevendo algo que sempre quis ter, mas nunca soube como encontrar. Letícia o observou caminhando ao lado dela, terno amassado pelo calor, sapatos sociais totalmente inadequados para aquelas ruas irregulares, mas com uma expressão de paz que ela não havia visto antes. Quem era realmente aquele homem que havia abandonado seu mundo confortável para caminhar com ela por um lugar que claramente era estranho para ele? Letícia! Uma voz gritou de uma das janelas. Era Dona Marlene, vizinha da família há mais de 15 anos. Que você está fazendo em casa a essa hora? Não era para você estar trabalhando? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Letícia havia se distraído tanto com a presença de Daniel que momentaneamente esquecera a realidade. Ela não tinha mais emprego para voltar. Saí mais cedo hoje, Dona Marlene. Ela respondeu, tentando manter a voz normal. E quem é esse rapaz bonito aí do seu lado? A senhora perguntou sem cerimônia, olhando Daniel de cima a baixo com a curiosidade típica de quem conhece toda a vida de todos os vizinhos. Daniel sorriu com uma naturalidade que surpreendeu Letícia. Boa tarde, senhora. Sou Daniel, um amigo da Letícia. Amigo é? Primeira vez que vejo por aqui. Você é de onde, menino? Zona Sul.
Daniel respondeu honestamente. Zona Sul, olha só, Dona Marlene gargalhou. Letícia conseguiu um namorado da Zona Sul. Eu sempre disse que essa menina ia longe. Dona Marlene? Letícia protestou, sentindo o rosto esquentar. Ele não é meu namorado. Ainda não. A vizinha piscou maliciosamente e se retirou da janela, deixando os dois em um silêncio constrangedor. Desculpa por isso, Letícia murmurou. Aqui é assim mesmo. Todo mundo se mete na vida de todo mundo. Não precisa se desculpar. É acolhedor. Deve ser bom saber que tem pessoas que se importam com você. Eles continuaram subindo e a cada passo Daniel parecia mais encantado com tudo ao redor. Cumprimentou educadamente todas as pessoas que Letícia parava para falar. Ouviu com atenção genuína as histórias que os vizinhos contavam, sorriu para as crianças que corriam ao redor deles. Não havia nenhum traço de desconforto ou superioridade em sua postura, apenas curiosidade respeitosa e interesse sincero. É ali, Letícia disse, apontando para uma casa pequena, mas bem cuidada, pintada de azul claro com detalhes brancos. Minha casa. Daniel observou a residência simples, o pequeno quintal na frente onde cresciam algumas plantas, a antena parabólica no telhado, as roupas penduradas no varal lateral. Era o oposto completo de tudo que ele conhecia, mas havia algo naquele lar que irradiava calor e aconchego. É linda, ele disse, e não havia nenhuma condescendência na afirmação. Linda é uma palavra generosa. Letícia riu nervosamente. É pequena e simples. Pequena e simples, mas com amor. Dá para sentir que é um lar de verdade. Antes que Letícia pudesse responder, a porta da frente se abriu e uma jovem de 17 anos apareceu. Cabelos cacheados como os de Letícia, olhos brilhantes de inteligência, uniforme escolar impecável. Letícia, que você tá fazendo? Aqui, essa hora? E quem é ele? Perguntou Camila, a irmã, com a franqueza típica dos adolescentes. Oi, Camila, este é Daniel, um amigo. Daniel, minha irmã Camila. Prazer, Camila, Daniel disse, estendendo a mão educadamente. A menina apertou a mão dele, estudando-o com curiosidade. Você é rico, né? Camila, Letícia exclamou, mortificada. Que foi? É só olhar para ele. Esse relógio deve custar mais que nossa casa. Daniel riu, uma risada genuína e divertida. Sua irmã é observadora. Ela não tem filtro, Letícia murmurou. E você gosta da minha irmã? Camila perguntou diretamente para Daniel, ignorando completamente o constrangimento de Letícia. A pergunta criou um silêncio tenso. Daniel olhou para Letícia, depois para Camila, e havia uma seriedade em sua expressão quando respondeu. Sua irmã é uma das pessoas mais impressionantes que já conheci. A simplicidade e sinceridade da resposta fez o coração de Letícia acelerar. Então por que vocês estão aqui parados na rua? Entra logo. Mãe vai querer conhecer você. Antes que Letícia pudesse protestar, Camila já estava puxando Daniel pela mão em direção à casa. Mãe, vem ver o namorado da Letícia. Ele não é meu namorado. Letícia gritou, mas era tarde demais. Uma mulher de 50 anos apareceu na porta, cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, avental florido sobre um vestido simples. Seu rosto carregava as marcas de quem trabalhou duro a vida toda, mas seus olhos brilhavam com a mesma inteligência da filha. Boa tarde, senhora, Daniel disse respeitosamente. Sou Daniel Moreira, desculpe incomodar. Imagina, meu filho. Entre. Eu sou Rosa, mãe dessas duas. Qualquer amigo da Letícia é bem-vindo aqui. Dona Rosa os conduziu para dentro da casa. O interior era pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado. Móveis simples, mas bem cuidados, algumas plantas na janela, fotos da família nas paredes, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha.
Daniel olhava tudo com aquela mesma expressão fascinada, como se estivesse descobrindo como era um lar de verdade. Senta aí na sala que vou fazer um café, Dona Rosa disse. Letícia, vem me ajudar na cozinha. Na cozinha, longe de Daniel, Dona Rosa segurou o braço da filha. Que aconteceu hoje? Por que você está em casa a essa hora? Letícia suspirou. Não adiantava mentir para a mãe. Fui demitida. Como assim demitida? Por quê? Letícia contou rapidamente sobre o incidente com Dona Fernanda, sobre a injustiça, sobre como Daniel havia testemunhado tudo e a seguido até o ponto de ônibus. Então ele te defendeu? Dona Rosa perguntou, olhando em direção à sala onde Daniel conversava com Camila. Defendeu e disse que ia comigo no ônibus. Um homem da Zona Sul veio até aqui de ônibus por sua causa? Veio. Dona Rosa estudou a filha com atenção. Letícia, esse homem gosta de você. Qualquer cego vê isso. Mãe, ele mal me conhece. Filha, homem não vem do outro lado da cidade de ônibus por uma mulher que ele mal conhece. Esse menino está interessado e, pelo que vejo, é um rapaz de caráter. Enquanto isso, na sala, Camila bombardeava Daniel com perguntas. Você trabalha... Com quê? Administração de empresas, ele respondeu vagamente. É rico mesmo? Camila, Letícia chamou da cozinha. Tá tudo bem, Daniel disse. Sou privilegiado financeiramente, sim. E por que você gosta da minha irmã? Ela é pobre. A franqueza brutal da pergunta poderia ter sido ofensiva, mas Daniel entendeu que era genuína curiosidade de uma irmã protetora. Porque sua irmã é a pessoa mais autêntica que já conheci. Porque ela trabalha duro sem perder a gentileza. Porque ela tem sonhos e luta por eles. Porque quando ela sorri, é um sorriso verdadeiro. Ele parou, olhando na direção da cozinha. E porque quando estou com ela, eu me sinto como a melhor versão de mim mesmo. Camila o estudou com aquela seriedade prematura que algumas situações impõem aos adolescentes. Você vai machucar ela? Jamais. Pelo contrário, quero fazer tudo que estiver ao meu alcance para vê-la feliz. Então tudo bem, você pode ficar. Daniel riu da aprovação formal da irmã mais nova. Quando Letícia e Dona Rosa voltaram com o café, encontraram Daniel e Camila conversando animadamente sobre os estudos dela, sobre seus planos para a faculdade de enfermagem. Ele ouvia com atenção genuína, fazia perguntas interessadas, demonstrava respeito por seus sonhos. Daniel estava me contando que conhece pessoas na área de saúde. Camila disse excitada. Ele disse que pode me dar dicas sobre as melhores faculdades. Letícia olhou para Daniel com surpresa e gratidão. Ele não precisava se interessar pelos sonhos de sua irmã, mas estava fazendo isso naturalmente. É verdade, Daniel confirmou. Conheço alguns médicos e administradores hospitalares. Se você quiser, posso te apresentar para conversarem sobre a carreira. Os olhos de Camila brilharam como estrelas. Sério? Você faria isso? Claro! Qualquer pessoa com determinação como a sua merece todas as oportunidades possíveis. Dona Rosa serviu o café em xícaras pequenas de porcelana simples, acompanhado de pão de açúcar caseiro. Daniel elogiou sinceramente tanto o café quanto o doce, e Dona Rosa ficou visivelmente satisfeita. Faz tempo que não vejo a Letícia tão animada, ela comentou, olhando discretamente para a filha. Animada como? Daniel perguntou. Ela chegou aqui diferente hoje, com um brilho no olho. Fazia tempo que eu não via isso. Letícia sentiu o rosto esquentar. Mãe, é verdade. Mesmo com essa história da demissão, você está com uma energia diferente. Nesse momento, a porta da frente se abriu e um homem de uns 55 anos entrou, claramente voltando do trabalho. Roupas de construção civil, botas sujas de terra, mãos calejadas, mas rosto honesto e gentil. Oi, meu amor. Ele cumprimentou a esposa, beijando-a na testa. Oi, meninas. Então viu Daniel e parou, surpreso. Pai, este é Daniel.
Letícia disse. Daniel, meu pai, Joaquim. Daniel se levantou imediatamente e estendeu a mão. Muito prazer, senhor Joaquim. Joaquim apertou a mão dele, estudando-o com aquela avaliação silenciosa que pais fazem de homens que aparecem perto de suas filhas. Prazer. Você é um amigo da Letícia, Daniel respondeu. Joaquim se sentou e aceitou. A xícara de café que a esposa lhe ofereceu. E o que você faz da vida, rapaz? Trabalho com administração de empresas, senhor. Empresas grandes. Daniel hesitou. Algumas? Joaquim assentiu lentamente. E o que trouxe você aqui no nosso bairro? Seu Joaquim, Daniel disse. E havia uma honestidade crua em sua voz. Sua filha foi injustiçada hoje. Vi acontecer e não consegui ficar calado. Quando ela saiu chorando, eu a segui porque queria ter certeza de que ela estava bem. Injustiçada como? Letícia contou novamente a história, e o rosto de Joaquim foi escurecendo conforme ela falava. Filha da puta, ele murmurou quando ela terminou. Com perdão da palavra. Joaquim, Dona Rosa repreendeu. Não, Rosa, isso é sacanagem. Nossa, filha trabalhando honestamente há 3 anos e é demitida por causa de uma vagabunda rica que não tem o que fazer. Daniel observou a indignação genuína de Joaquim, o amor protetor que transparecia em sua raiva. Era tão diferente de sua própria família, onde problemas eram discutidos em reuniões formais e emoções eram consideradas inadequadas. O senhor tem razão, Daniel disse. Foi uma injustiça completa. E se posso me intrometer, sua filha merece muito mais do que ser garçonete. Ela é inteligente, dedicada, tem formação superior. Deveria estar em um escritório, não servindo pessoas que a tratam mal. A defesa apaixonada que Daniel fez de Letícia tocou toda a família. Havia algo na forma como ele falava dela, com respeito genuíno, com admiração sincera, que mostrava que seus sentimentos eram reais. É o que eu sempre digo, Joaquim concordou. Minha filha é inteligente demais para ficar nessa vida. Mas oportunidade é difícil pra gente, né? A gente não tem contatos, não conhece pessoas influentes. Daniel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Senhor Joaquim, posso falar uma coisa? Fala, rapaz. Eu tenho contatos. Conheço pessoas que poderiam dar oportunidades para alguém como Letícia. E não estou falando isso por pena ou caridade. Estou falando porque ela tem competência real. Letícia o olhou surpresa. Daniel, você não precisa... Não é sobre precisar. É sobre justiça. É sobre uma pessoa talentosa ter a chance que merece. Que tipo de oportunidades? Joaquim perguntou diretamente. Trabalho em escritório, área administrativa, com salário justo e possibilidade de crescimento. O silêncio que se seguiu foi carregado de esperança e incredulidade. Por que você faria isso? Letícia perguntou baixinho. Daniel a olhou diretamente nos olhos. Porque hoje, pela primeira vez em muito tempo, encontrei alguém que me fez querer ser uma pessoa melhor. Alguém que me mostrou o que significa autenticidade, determinação, amor pela família. Ele parou, respirou fundo. E porque estou apaixonado por você. A confissão caiu como uma bomba na sala. Dona Rosa segurou a mão do marido. Camila arregalou os olhos. Joaquim franzou a testa e Letícia sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Apaixonado? Ela sussurrou. Perdidamente apaixonado, desde a primeira vez que conversamos no restaurante, e hoje, vendo sua dignidade diante da injustiça, conhecendo sua família, entendendo de onde vem sua força, eu tenho certeza de que quero passar o resto da minha vida provando que sou digno de você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Letícia. Daniel, eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que minha vida é complicada, que tenho privilégios que você nunca teve,
Mas também sei que desde que te conheci, nada mais faz sentido se você não estiver nela. Joaquim se levantou e caminhou até Daniel. Por um momento, todos pensaram que ele fosse expulsá-lo da casa. Em vez disso, pousou uma mão pesada no ombro do rapaz. Você fala bonito, menino, mas palavra é fácil, quero ver na prática. Senhor, Joaquim, o senhor vai ver, prometo que vou cuidar bem da sua filha. Não é cuidar, rapaz. Minha filha sabe se cuidar sozinha. É respeitar, é tratar como igual. É não achar que por ter dinheiro você é melhor que ela. Jamais pensaria isso. Na verdade, depois de hoje, sei que ela é melhor pessoa do que eu em todos os sentidos. Joaquim estudou Daniel por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Tá bom, você tem minha bênção para namorar minha filha, mas se machucar ela, vai ter que se explicar comigo. Daniel sorriu. Não vai ser necessário, senhor. Vou passar o resto da vida tentando fazê-la feliz. Letícia se levantou, ainda com lágrimas nos olhos, e caminhou até Daniel. Você tem certeza do que está dizendo? Porque não sou mulher de brincadeira. Tenho certeza absoluta. E você, sente alguma coisa por mim? Ela o olhou nos olhos e viu sinceridade total. Sinto sim, desde hoje de manhã, quando você me olhou como se eu fosse uma pessoa real, não só uma funcionária. Daniel segurou o rosto dela entre as mãos. Você é a pessoa mais real que já conheci. E ali, na sala simples daquela casa no Complexo do Alemão, com a família de Letícia como testemunha, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de promessas, cheio de esperança, cheio de amor verdadeiro. Quando se separaram, Dona Rosa estava chorando de emoção. Camila batia palmas e Joaquim sorria discretamente. Bem, disse Dona Rosa secando as lágrimas, acho que temos um casamento para planejar. Mãe! Letícia protestou rindo. Que nada, já vi como esse menino olha para você e como você olha para ele. Isso aí é amor de verdade. 6 meses depois, Daniel havia cumprido sua promessa. Letícia trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de consultoria, ganhando 3 vezes mais do que ganhava como garçonete. Camila havia conseguido uma bolsa integral para enfermagem na melhor universidade particular do Rio, com recomendação de contatos de Daniel. A família havia se mudado para uma casa maior em um bairro mais próximo do centro. Mas Daniel fazia questão de voltar ao Complexo do Alemão regularmente para visitar os amigos que Letícia lhe apresentara. O contraste entre seus mundos continuava existindo, mas eles haviam encontrado uma forma de navegar entre os dois. Daniel levava Letícia para conhecer restaurantes sofisticados e eventos sociais, mas também aprendeu a apreciar o futebol na quadra do bairro e os churrascos de domingo na laje da Dona Marlene. Letícia se adaptou gradualmente aos ambientes mais formais, mas nunca perdeu sua essência, sua autenticidade que havia atraído Daniel desde o início. No dia do pedido de casamento, Daniel não escolheu um restaurante caro ou uma praia romântica. Voltou ao ponto de ônibus onde tudo havia começado, na rua Visconde de Pirajá, e ajoelhou no mesmo lugar onde havia decidido seguir Letícia naquela tarde que mudou suas vidas. Foi aqui que descobri o que é amor de verdade, ele disse, oferecendo o anel. Foi aqui que minha vida real começou. Quer construir uma vida real comigo? Letícia disse sim através das lágrimas, e quando eles se beijaram, alguns transeuntes pararam para aplaudir. Entre eles estava um motorista de ônibus que reconheceu o casal e gritou: "Vocês voltaram, que lindo!" No casamento, realizado na igreja do Complexo do Alemão com uma festa na quadra da comunidade, estavam presentes tanto a família simples de Letícia quanto os empresários elegantes do círculo de Daniel. A mistura poderia ter sido estranha, mas de alguma forma funcionou perfeitamente, porque amor verdadeiro tem o poder de unir mundos diferentes. Durante os votos, Daniel disse: "Letícia, você me ensinou que riqueza não está no que você tem, mas em quem você é.
Obrigado por me mostrar que a vida mais valiosa é aquela vivida com autenticidade, amor e pessoas que realmente importam. Letícia, com lágrimas de felicidade, respondeu: Daniel, você me ensinou que o amor verdadeiro não vê diferenças sociais, não julga origens, apenas vê o coração. Obrigada por me amar pelo que sou e por me dar a coragem de sonhar ainda maior. E quando o padre os declarou marido e mulher, toda a comunidade explodiu em festa, porque ali, naquela tarde ensolarada no Complexo do Alemão, duas pessoas de mundos diferentes haviam provado que o amor de verdade ainda existe, que ele transforma vidas, quebra barreiras e constrói pontes. Letícia Santos, que um dia foi demitida injustamente de um restaurante em Ipanema, descobriu que às vezes as piores situações nos levam aos melhores destinos. E Daniel Moreira, que vivia uma vida dourada, mas vazia, aprendeu que a verdadeira riqueza está em amar e ser amado por quem realmente somos. Viva ao amor que enxerga a alma, viva ao amor que transforma, viva ao amor que une corações sinceros, independente de onde venham ou para onde vão.